Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok, espero que vocês estejam bem aí do outro lado, né? Para podermos dar continuidade ao nosso assunto. Na aula passada, estávamos tratando sobre as prosas românticas, vamos continuar esse assunto, né? Falamos sobre a prosa urbana ou a prosa de costumes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa indianista. Então, deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Ok, estamos aí, né? Meninos, bem, vamos retomar um pouquinho da nossa aula da semana passada para a gente poder lembrar um pouco do que a gente tratou. Falamos na aula passada sobre a prosa urbana ou a prosa de costumes, lembram disso? Né? Contei uma história para vocês, né? Uma narrativa famosíssima de José de Alencar, que conta a história de Lúcia ou Maria da Glória. Lembram disso? Né? Bem, o que a gente viu na prosa urbana ou de costumes? Vimos que na prosa urbana, né, o autor ele quer trazer ali os costumes de quem vive na corte, quer trazer os costumes, né, a forma de comportamento, os costumes morais, né, a maneira como se deve comportar de fato na sociedade, o que é valorizado dentro de uma prosa, né, dentro do costume, aliás, carioca, né, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando da corte, então o que valeria ali como costume. Aí a gente viu a história de uma personagem, Lúcia, que é um perfil de mulher ali dentro das obras de José de Alencar. Falamos de Lúcia, Lúcia que era uma prostituta, que ganhava vida se prostituindo, vendendo seu corpo, uma prostituta de luxo, que tinha clientes, né, fregueses muito ricos e que pagavam muito caro. E aí, Lúcia se apaixona por Paulo, um rapaz, né, do interior, simples, e ele também se apaixona por ela. Então, acontece um monte de conflito até eles conseguirem ficar juntos no final da obra, tá? Por um tempo. Por quê? Lúcia confessa para Paulo porque ela se tornou uma prostituta, traz à tona uma realidade brasileira, tá? Para a época, não só brasileira, tá, gente? É um período muito conturbado, o século XIX na história, né? Por conta de vários movimentos, avanços, né? Questões trabalhistas, então era muito comum, né? Você ter mulheres que se prostituíam para se manter os filhos. Essa não é a única obra que mostra isso, várias outras obras vão retratar essa situação, tá? Não só no Brasil, mas fora do Brasil você tem isso também. E aí, então, ele traz um pouco dessa realidade. Porém, é obra romântica, e a obra romântica ela tem que ter um cunho pedagógico. Então, no final dela, você tem ali a morte da Lúcia, né, que confessa ser Maria da Glória, que se prostituiu para poder ajudar a família, para salvar os entes queridos, porque todos estavam doentes por conta da febre amarela, ela vai perdendo os parentes, ela também precisa sobreviver. E aí, no final, né, ela não poderia se casar, constituir família, coisa tão caro, né? São coisas caras, aliás, para o romantismo, né? Tão importantes para eles. Eles valorizavam tantas essas instituições, porém, Lúcia ou Maria da Glória não poderia ter um final feliz porque não condiz com a questão da moral social, tá? E aí eu deixei para vocês também um estudo de um outro caso, de um outro conto, né? Uma pequena novela, para falar a verdade, chamada 5 Minutos, que é a primeira obra de José de Alencar. Ali a gente já tem um outro perfil feminino, de uma mulher, né? Que é a Carlota, é aquela toda correta, toda certinha, e o amor também vai a salvar, né? No caso lá de Lúcia, em Lucila, o amor liberta
Lúcia ou Maria da Glória, né? Das contaminações carnais, do dinheiro, do sexo. Então, o amor vai redimir a personagem desses pecados. No caso já de 5 minutos, Carlota, a gente também tem um amor que vai ajudar a Carlota, que também vai libertar a Carlota, mas liberta a Carlota de uma doença. Carlota está doente e é o beijo do narrador que salva essa personagem. Tá vendo? Então, aquela ideia do amor que salva, o amor que transforma, está presente nessas obras. Hoje a gente vai conhecer um outro estilo dentro do romantismo, que vão ser as prosas indianistas, tá? José de Alencar escreveu 3 prosas indianistas. Essas 3 prosas são o Birajara, o Guarani e Iracema. Não exatamente nessa ordem, tá, gente? Mas são obras, essa tríade vai trazer o índio como herói, o índio como personagem principal. Cada uma vai ter sua temática. A prosa de Ubirajara vai falar daquele índio nativo ainda, aquele índio ainda sem o contato do homem branco, o índio ainda no Brasil sem a chegada dos portugueses. Iracema já vai contar a história, até uma lenda, né? A lenda do Ceará, o nascimento do estado do Ceará. Então, Iracema traz para a gente, né, a colonização. Então, o contato do índio com o homem branco. E o Guarani é a terceira obra que vai trazer para a gente já a construção da colonização. Como é que se dá esse relacionamento entre índios e portugueses, né? Lembrando que essas obras são românticas, então há uma idealização de comportamento, de personagens, ok? E lembrando, o amor é temática principal em todas as obras, tá? Isso não foge. Então, vamos falar um pouquinho aí então, do índio romântico, tá? A gente já viu o índio romântico lá na poesia. Nas prosas, ele é diferente de maneira alguma, tá? Ele não se modifica na prosa. Gonçalves Dias, né? Ele já tinha transformado, né, o índio há muito tempo nas suas poesias. Ele já trazia o índio como um personagem principal que participava, gente, do processo de construção de identidade nacional. Vou até marcar isso aqui para vocês, tá? O índio já é esse elemento essencial, é o elemento que marca a identidade cultural. É o índio que se torna o nosso herói, a nossa referência. Então, o índio é tomado nas obras românticas como aquele que vai se referir ao povo brasileiro. Então, quando a gente fala de Iracema, a gente trata de Peri e de tantos outros índios, igual naquele poema de Gonçalves Dias que nós estudamos, né, que se chama, deixa eu lembrar aqui, né, Ijuca-Pirama. O índio não tem nome, né, é o índio Tupi, mas a gente vê ali que ele representa a coragem, que ele representa a honestidade, a verdade. Então, isso traria características do povo brasileiro, tá bom? Então, por isso que para Gonçalves Dias, o índio é um elemento, sim, decisivo no processo de construção da identidade nacional. José de Alencar vai fazer a mesma coisa nos seus romances, tá? Ele vai trazer um índio, né, que também vai representar essas características de honestidade, essa característica da moralidade, essa questão da valentia, da bravura, o bom caráter. Tudo isso vai estar representado no índio também na prosa romântica, tá? Então, José de Alencar fez o mesmo com alguns de seus romances, de onde brotam em meia natureza exuberante modelos heróicos de índios dos quais os brasileiros podiam descender com orgulho. Então, ali
tá, meu representante? Gente, esses personagens ficaram tanto na nossa história e tornaram parte da nossa cultura que em certas regiões do país, igual a gente vai até o Ceará, você tem, né, estátuas desses índios lá, eles fazem parte da cultura brasileira. Olha só como é que é bacana, né? A representação dessa imagem. Bem, na prosa indianista romântica, vamos encontrar obras que remetem ao passado histórico e ao processo de construção do povo brasileiro. Então, esse é um dos processos, é uma das características da prosa indianista. É remeter ao nosso passado histórico. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Guarani, que é uma obra que mistura ficção com realidade, né? É como se ela se passasse lá no processo de colonização lá atrás, e que vai falar um pouquinho do processo de construção do Brasil, do povo brasileiro, como se constitui, como que se dá esse elemento de nacionalidade através dessas obras. Essa é a proposta da prosa romântica. O índio é escolhido como representante do povo brasileiro, vocês já sabem disso, ele vai ser o herói, vai representar, então, as características do povo brasileiro, e ele também, o índio e a natureza vão receber características exuberantes. Aí, lá no Gonçalves Dias, o índio de Gonçalves Dias, ele é caracterizado pelo seu caráter, pela sua conduta. Em José de Alencar, ele ganha exatamente características físicas, né? Ele vai ser aquele índio bonito, que chama atenção, vai ter nome, vai ter ações importantes, ok? Vocês vão perceber isso. Aqui temos uma imagem, né? Que a gente consegue perceber, né? Essa ideia do índio, o índio volto à natureza, né? Então, a natureza é exuberante, o índio também precisa ser exuberante, porque ele está envolvido com ela, ele mora dentro dessa natureza, tá? E aí, pessoal, hoje eu decidi ler para vocês alguns trechos das obras de José de Alencar. Falamos na aula passada sobre uma história, contei para vocês, hoje eu trouxe um trechinho da obra para a gente poder ler como é que é descrito, né, esse personagem, como é que aparece a natureza. Olha como é que esse personagem está envolvido nela. Então, vamos dar uma olhadinha. A Caçada é um texto que está dentro do livro O Guarani, tá? E aqui vai trazer aí o encontro do peri com uma onça. Olha só. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Ó, então, observem como é que já é descrito o cenário, né? Então, a gente tem uma grande árvore, né, de abóbada. Então, imagina aquela árvore bem frondosa. E aí, encostada a um velho tronco dessa árvore, né, decepado por um raio, a gente encontra um índio jovem, na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam de aimará, apertada a cintura por uma faixa de penas escarlates. Então, olha como é que se veste esse índio, um índio vestido, né? Não pode ser um índio nu. Olha aí a questão dessas características culturais, né? Que também é transmitido para o índio. Essa concepção de cultura é passada, essa cultura europeia, ela é também transmitida para o índio. O índio não pode andar nu, né? Não pode ir mostrando suas vergonhas assim, então precisa vestir o índio, que caía ele dos ombros até o meio da perna. Então imagina ele com essa túnica, tá? De algodão, amarrada na cintura, que vai até no meio da sua perna, até o joelho, mais ou menos. E desenhava o talhe delgado e esbelto, como um junco selvagem. Olha só, então eu tenho a imagem de peri sendo produzida e ela é comparada a elementos da natureza. Então, você imagina o peri vestido, né?
e aparece ali de forma tão delgada, tão bela, tão esbelto, que parece um junco selvagem. Nesse instante, erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe de folhas que se elevava a 20 passos de distância e se agitava imperceptivelmente. Então, ele estava ali encostado e, de repente, ele percebe, né, um conjunto de folhas se mexendo, então ele vai olhar o que está acontecendo. Ali, por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, marchetado de pardo. Às vezes, viam-se brilhar na sombra 2 raios vítreos, pálidos, que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha, ferida pela luz do sol. Então, olha só, está descrevendo para a gente um felino de dorso negro, brilhante, né? Marchetado de pardo. Então, ele está falando da onça, gente. Então, o que acontece? O peri está lá encostadão na árvore, lindo, maravilhoso, né? Todo esbelto, bonitão, fortão. E aí, de cara, a gente percebe uma onça. Ele está encarando uma onça, ele está olhando a onça. Né? Olha só a questão da valentia de Peri. Era uma onça enorme, de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior. Então, ela estava no alto da árvore ainda, né? Encolhia o corpo, preparando o salto gigantesco. Então, essa onça também encarava Peri, né? Já estava de olho nele. Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um bramido da fera. A pequena seta despedida pelo índio se cravara na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior. Então, o peri ali olhando a onça também encarando o peri, ele pega ali seu arco, a sua flecha, faz uma mira e acerta a onça. Uma pega aqui, ó, né, crava na sua orelha, e a outra passa rente, ferindo-lhe a mandíbula inferior. Então, você imagina ali a flecha que passa perto uma da mandíbula e a outra que pega a orelha. Então, o peri também é o bicho, né? Bom de mira. O tigre tinha se voltado ameaçador, terrível, aguçando os dentes uns nos outros, rugindo de fúria e vingança. De 2 saltos, aproximou-se novamente. Olha só que interessante, a gente tem 2 figuras envolvidas na natureza, todas duas, né, se destacam pela sua força, pela sua habilidade. Olha, Peri e a onça são personagens que pertencem à natureza. O homem, o outro, um felino. Mas olha como que as características dos dois são semelhantes, né? Todos os dois são bravos, fortes, corajosos. Era uma lata de morte a que ia se travar. O índio o sabia e esperou tranquilamente como da primeira vez. A inquietação que sentira um momento de que a presa lhe escapasse desaparecera. Estava satisfeito. Então, Peri, ele é tão corajoso, ele é tão bravo, digamos assim, né? Tão forte, tão guerreiro, que ele sabia que a onça podia atacá-lo e iria atacá-lo. Mesmo assim, ele espera ali tranquilamente, como se fosse um gatinho que tivesse vindo na direção dele, né? Assim, estes 2 selvagens da mata do Brasil, cada um com suas armas, cada um com a consciência de sua força, tá vendo? E de sua coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas que iam ser imoladas. Então, ali, um ia morrer. Não interessa quem. Os 2 iriam batalhar. Tá vendo? Olha só
como que o peri ganha essas características do reino animal, né? O tigre dessa vez não se demorou, apenas se achou a coisa de 15 passos do inimigo. Retraiu-se com uma força de elasticidade extraordinária e atirou-se como um estilhaço de rocha cortada pelo raio. Então, na hora que o tigre mira ali o peri, ele simplesmente pula na direção do peri. Então, o selvagem, quem que é o selvagem? É o peri. Olha só como é que ele está tão ligado à natureza, né? Distendeu-se com flexibilidade da cascavel. Olha aí as comparações, peri, elementos da natureza, ao lançar o bote, fincando os pés e as costas no tronco, arremessou-se e foi cair sobre o ventre da onça. Olha aqui essa cena, gente, uma cena fantástica. O peri simplesmente encosta ali na árvore, ali ele toma um impulso para se jogar também em direção à onça, e ele faz isso sem medo, né? Que subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao chão pelo gancho, debatia-se contra o seu vencedor, procurando debalde alcançá-lo com as garras. Então, na hora que ele, imagina a cena, né? Peri em direção à onça, a onça também que pula da árvore em direção a ele. Os dois acabam se encontrando, só que Peri é mais forte. Então, Peri joga a onça no chão, né? Ela fica de barriga para cima, ali ele dá um mata-leão na onça, deixando ela imobilizada, né? Ela presa ao chão por conta do seu gancho, né, que ele dá. E ela fica ali tentando alcançar o peri com as suas garras. Esta luta durou minutos. O índio, com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha assim imóvel a fera, que a pouco corria a mata, não encontrando obstáculos à sua passagem. Então ele dá um susto na onça de tal maneira que ela foge e não volta mais. Tá vendo? Olha como que você tem a imagem da natureza sendo construída, essa é a natureza brasileira, uma natureza grandiosa, poderosa, feroz, né? Mas você também tem essa imagem do índio sendo construída, desse índio muito forte, corajoso, tá? Essa imagem aqui é a imagem de um quadro, tá? De Domenico Angelis, é um italiano, que pintou o Peri, né? Peri, ele vai ser um índio que vai se casar com uma portuguesa para salvá-la, né? Que vai ser a Cecília. E no livro ela é chamada de Ceci. Então aqui é uma cena do salvamento de Ceci, né? A tribo onde eles se encontravam, né? É como se fosse um forte que o pai dela havia construído, isso no período lá do início da colonização no Brasil. Então, ele constrói ali uma vila, né? Porém, há vários impasses que vão acontecer na obra. E eles vão sofrer um ataque da tribo, se não me engano, Aimoré, tá? Vai atacar a vila, né, onde Ceci morava. Então, o Peri, que aqui se encontra, né, ele era apaixonado pela Ceci, a Ceci por ele, então os dois fogem e tem um final feliz, né? Eles vão se casar antes, o pai só permite que a Ceci vá embora com o Peri a partir do momento que eles se casam e que ele se converte ao cristianismo. Olha isso aí também é importante, né? Faz parte aí da história também do Brasil. E aí ele foge com a Ceci, levando a Ceci, e vão embora num barco pelo rio afora, né? Significando a união Brasil-Portugal.
ok? E aqui eu também trouxe um outro textinho pequenininho, só esse trechinho aqui, que fala de Iracema. Quem foi Iracema? Deixa eu mostrar para vocês, está na outra. Aqui a gente tem uma outra obra, né, que é de José Maria de Medeiros. Ele pintou Iracema em 1884. Olha a imagem de Iracema. A Iracema seria uma índia, a virgem dos lábios de mel, guardadora do segredo da Jurema. Ela era filha de um pajé, então ela tinha que se manter pura, intacta, porque ela era a única que sabia fazer as poções para os rituais do pajé. Então, se ela perdesse a sua virgindade, se ela deixasse de ser pura, ela não mais poderia fazer as porções e o pajé não poderia incorporar, né, os seres que era necessário para poder fazer os rituais. Só que a Iracema vai se apaixonar por um português chamado Martim, né? E aí, claro, vão haver vários conflitos durante a obra, principalmente entre Iracema e Martim, tá? Porque Martim fica com Iracema, mas chega um momento que ele pensa, que ele parece se arrepender desse compromisso, só que aí já era tarde demais, né? Ele já tinha fugido com Iracema, já estava com ela, não podia voltar atrás, e Iracema acaba engravidando de Martim. Só que Martim vai para uma batalha, Iracema fica sozinha, entrando numa depressão profunda, tá? Ela vai ter um filho, não é igual a Lúcia, né, que acaba perdendo a criança, mas a criança nasce e essa representação seria dessa criança, né, seria a ideia da lenda do Ceará. Nasce então Moacir, que seria a representação do povo brasileiro, que é a mistura do índio com o português, né? E aí nasce então Moacir, que é o filho da dor, mas Iracema, numa depressão profunda, acaba morrendo e enterrada numa praia, e é ali que nasceria então uma nova terra, e daí que surgiria então o estado do Ceará, ok? Vamos ver um pouquinho sobre a descrição de Iracema. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque com seu hálito perfumado. Então, observem de novo, né, a Iracema com toda a sua beleza pura. Olha lá, ela é virgem, é a virgem dos lábios de mel. Ela é linda, ela tem o cabelo negro, ela é esguia, né? E ela é sempre comparada a elementos da natureza. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão pelas matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo. Da grande nação tabajara, tá vendo? O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha só, Iracema, além de bela, linda, maravilhosa, corre pra caramba, né? Tadinho do Bolt perto dela. O pé não encosta nem no chão, de tão rápida que ela é. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro de floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Olha a descrição da natureza, é a natureza brasileira, olha a exaltação do território, tá? Os ramos da cássia silvestre esparziam flores sobre os miúdos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saíra do banho. Ao jofar da água, ainda rorejava,
como a doce mangaba que corou em manhã de chuva, enquanto repousa em pluma das penas do guará as flechas do seu arco e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Olha que cena graciosa, a cena que descreve uma heroína brasileira, a representante do povo brasileiro e o território brasileiro. Então, exaltação de um herói, exaltação do território. É a proposta da prosa indianista, tá, pessoal? Bem, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Esses textos estão na apostila de vocês. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.